Agora nós vamos falar sobre o microempreendedor individual. Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender da hora que você for assistir esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre microempreendedor individual, o conhecido MEI. E o microempreendedor individual MEI, ele foi criado aqui no Brasil para que os trabalhadores informais, aqueles camelotes, camelôs, aquelas pessoas que trabalham da maneira autônoma, estejam dentro da legalidade e principalmente promover esta formalização com a carga tributária reduzida. Essa é a maior intenção. Ele foi criado a partir de 1 de julho de 2008. Os profissionais autônomos, microempresários, podem optar por ser legalmente ou se legalizar abrindo seu MEI. Isso está amparado, inclusive, no artigo 966 do nosso Código Civil Brasileiro, que ele considera o empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. O MEI trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário desde que ele fature no máximo R$ 81 mil por ano, que dá em média de R$ 6.750 por mês. Não tenha participação em outra empresa como sócio, administrador ou titular e tenha no máximo um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. O MEI ele possibilita a formação de empreendedores por conta própria, como costureiras, salgadeiras, quitandeiros, quiosqueiros, açougueiros, verdureiros, mecânicos e outros muito mais. As principais características do MEI são uma empresa individual, ou seja, sem sócios nenhum, faturamento anual de até R$ 81 mil, possibilidade de até ter um empregado que receba salário de somente um salário mínimo ou piso da categoria, o que for maior nesse contexto. A atividade da empresa tem que ser enquadrada no anexo 8 do Simples Nacional. Não tem empresa em seu nome nem participar de outra empresa como sócio ou administrador. A Lei Complementar 128 de 19 de dezembro de 2008, ela criou condições especiais para tornar um MEI legalizado, com registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, conhecido também como CNPJ. O enquadramento no Simples Nacional e a unificação dos impostos federais, que no caso aí são o Imposto de Renda, o PIS, a COFINS, o IPI e o CSLL. De acordo com a lei vigente desde janeiro de 2019, o pagamento mensal do MEI ele garante benefícios previdenciários que vão se estender também aos parentes do MEI. Para ter esse direito, o direito de cada benefício, é necessário respeitar a quantidade mínima de pagamentos em dia. E aí eu passo para vocês. Primeiro, aposentadoria por idade, a mulher aos 60 anos e o homem aos 65. Para que isso venha acontecer, é necessária a contribuição mínima de 180 meses, a contar do primeiro pagamento em dia. Especialmente para esse benefício, a regra válida é que as contribuições do MEI para a aposentadoria nunca se perdem, ou seja, não importa se o empreendedor tiver parado de contribuir em algum momento. Outro benefício, o auxílio-doença ou invalidez, são necessários no mínimo 12 meses de contribuição. Esse benefício se aplica nos casos de acidente de qualquer natureza ou se o MEI sofrer alguma enfermidade que o impeça de exercer sua atividade. O salário e maternidade são necessárias no mínimo 10 contribuições para que o MEI tenha direito ao pagamento. O MEI do sexo masculino também tem direito ao benefício no caso de falecimento da mãe. Bom, o valor deve ser recolhido por meio de documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS, onde em média são R$ 45,65, ou seja, em média 5% do valor do salário mínimo vigente, destinados aí ao INSS do segurado empresário, no caso do contribuinte individual, mais R$ 1 de ICMS
e mais R$ 5 de ISS. Olha aí, desde janeiro de 2010, o processo ele é realizado de forma online. No caso, não é necessário mais o papel. Ele dispensa a declaração em papel e da respectiva assinatura física. O objetivo é tornar o processo mais simples e ágil, facilitando as inscrições e evitando os possíveis cancelamentos. A abertura pode ser feita diretamente pelo empresário no portal do microempreendedor do governo federal. Ou seja, não precisa de ninguém, não precisa contratar contador, não precisa contratar advogado. Aí você se vira sozinho, dá para desenrolar. O relatório mensal de receitas brutas, todos os meses até o dia 20 de cada mês, o microempreendedor individual deve fazer o relatório mensal das receitas brutas referentes ao mês anterior. Lembrando que esse relatório não precisa ser enviado para nenhum local, deve ficar arquivado com o MEI, juntamente com as notas fiscais do mês. E a declaração anual simplificada, todo MEI é obrigado a apresentar. Todos os anos, esse microempreendedor individual deve realizar a declaração anual simplificada referente ao ano que passou. Algumas perguntas que na verdade surgem no decorrer do desenrolar desse assunto. As pessoas podem perguntar: é possível trabalhar de carteira assinada em outra empresa se eu for MEI? Claro. Como microempreendedor individual você pode. Porém, se for dispensado, o benefício seguro-desemprego não será autorizado, porque a atividade de MEI, de microempreendedor individual, ela é considerada como fonte de renda. Quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, ele é um direito de quem trabalha no regime seletista, portanto, o MEI não recebe esse benefício. O Fundo de Garantia de Transporte de Serviços é um dos direitos da CLT e de alguns trabalhadores autônomos. Cabe ao empregador incluir no sistema os direitos do empregado ou empregado individual. O microempreendedor individual que não executa outras atividades no regime seletista não tem direito a receber o abono salarial do PIS, por não ter carteira assinada. Caso ele tenha carteira assinada e o MEI, como atividade secundária, pode receber se estiver enquadrado nas regras da Caixa Econômica Federal. O trabalhador MEI não tem direito a férias e nem ao 13º salário. Enquanto as férias fazem parte dos direitos dos empregados com carteira assinada, inclusive os domésticos e os aprendizes, e os servidores públicos. O 13º salário só é recebido por essas duas classes e também pelos aposentados. O MEI, no caso, não tem esses direitos. Outra coisa, não é possível um empresário que tem uma empresa MEI ser proprietário de qualquer outro tipo de empresa. Para poder participar de mais de uma empresa em seu nome ou particular como sócio de uma limitada, no caso, por exemplo, o empresário precisa proceder com o desenquadramento do regime de microempreendedor individual. No caso de você ser MEI, você deve declarar o imposto de renda se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano anterior, ou seja, em média cerca de R$ 2.380 por mês. Se a sua parcela tributável do lucro é maior do que esse valor, você é obrigado a declarar. O microempreendedor individual pode ter até 16 atividades diferentes cadastradas em seu CNPJ de MEI, uma como atividade principal e outras 15 atividades secundárias. A lista conta com 466 atividades. Você pode ter 2 MEIs até no mesmo endereço, não há problemas nenhum, até por conta da redução de custos. Geralmente, quem não pode ser MEI são pessoas que exercem atividades intelectuais, como no caso advogados, médicos, dentistas, engenheiros, desenvolvedores de softwares, programadores e outros que não estejam contemplados na tabela do MEI. Lembrando que a contratação de profissionais por meio do MEI ela é proibida por lei. O microempreendedor individual ele pode ser prestador de serviços para a empresa, porém a condição para esta contratação é que não haja vínculo empregatício.